Um dos deveres de quem exerce o seu mandato no Senado da República, além de ser a Casa da Federação, a Casa Revisora, é de exercer na plenitude o fato de sermos parlamentares. E o parlamentar tem um dever precípuo, além de propor leis, de interagir com elas, participar do processo legislativo nas comissões e no plenário, fazer a fiscalização das ações do Executivo, ou como base de governo, ou como oposição. Um governo se torna mais eficiente se tiver também uma oposição eficaz. Alguém que esteja preocupado em lembrar ao governo que ele não vive numa redoma, numa ilha da fantasia, tentando passar conceitos e emitir mantras como se fossem verdades absolutas para os seus seguidores e convertidos, esquecendo-se talvez de que vivemos numa sociedade plural, onde a democracia necessariamente precisa existir com a diversidade, com o contraditório, com visões de mundo diferente. Por isso nos choca muito, senhor presidente, eu não poderia deixar de fazer o registro aqui, o fato de que após quase uma semana calado, e o presidente Lula calado é um poeta, ele, na frente de jornalistas estrangeiros que estavam cobrindo a COP30 em Belém, nesse converscote que é feito com aqueles que pretendem, talvez com boas intenções, e de boas intenções o inferno está carregado, resolver os problemas climáticos do país e do mundo, o presidente chama a operação no Rio de Janeiro de matança e diz, inclusive, que está tentando fazer com que a Polícia Federal faça autópsia de corpos daqueles que foram tombados no confronto entre a polícia e faccionados. Bom, para não me alongar muito no tema, me parece evidente que há uma espécie de armadilha autofágica, onde o presidente está dividido. Ele precisa, o Lula, agradar a sua base eleitoral, que glamoriza o crime, que relativiza o combate à marginalidade, que defende a descriminalização de drogas, que defende uma política de desencarceramento irresponsável, que pretende fazer do bandido, do marginal, do assassino, pelo menos é o que tem preconizado através das suas palavras e de ações, uma vítima da sociedade e não o contrário. Pois muito bem. Desconhece também a legislação e fala platitudes como se fossem pérolas. Repete obviedades e tenta passar para correspondentes estrangeiros um distanciamento de um processo que, na verdade, assola o país como um todo. O presidente esquece que a majoritária parcela da nossa sociedade quer lei, quer ordem, quer disciplina, quer viver em paz, quer criar seus filhos, quer proteção contra o crime organizado, não quer viver em territórios faccionados, não quer viver em áreas em que a milícia, o crime, pratica extorsão e persegue os moradores, não quer banalizar esse estado de coisa que infelizmente hoje assola quase 20% do território nacional. Nós estamos falando de quase 40 milhões de brasileiros que vivem em áreas desta forma. Isso não é normal e nós não podemos aceitar como normal. Então eu quero aqui repudiar mais essa fala do presidente que agride a sociedade brasileira. O presidente Lula, ele está na contramão do sentimento da sociedade. Agora, é um camaleão que vai mudando de acordo com as circunstâncias e a conveniência, ouvindo o seu marqueteiro, fazendo pesquisas de opinião, para sentir de que forma vai se comportar a sociedade, para aí sim se posicionar. Me parece que está descalibrado, porque a sua fala, novamente, e quando deixo ele falar de improviso, ele é o nosso camisa 10, né? Ele consegue fazer o trabalho que a oposição tem muita dificuldade de fazer aqui, ou seja, mostrar ao povo brasileiro
a quem nós estamos entregue, a fragilidade, a falta de convicção e, sobretudo, a maneira como ele trata a sociedade, glamorizando, repito, o crime e o criminoso e desprotegendo o cidadão e a sociedade. Dito isso, senhor presidente, eu quero, numa segunda parte da minha fala, lamentar o fato de que a MP 1303, que foi votada a toque de caixa, quarta-feira passada, chega uma comissão de medida provisória instalada com as duas casas, a Câmara e o Senado, para discutir uma das políticas estruturantes mais importantes do nosso Brasil, que é a política energética. E essa discussão, a toque de caixa, acontece na comissão e é dito a todos nós que ela seria retomada na semana subsequente e esta semana no plenário da Câmara e do Senado. Eis que, de surpresa, a votação ocorre na Câmara e no Senado. E o que é que nos resta? Os lobbies organizados foram beneficiados. As estruturas que investem no setor elétrico do nosso país, os players privados, ganharam. Desde a questão daqueles que conseguiram a prorrogação de Candiota no Rio Grande do Sul, ampliando para 2040 essa concessão com a utilização do carvão. E nós estamos em plena COP30, onde se fala de renováveis. Até a questão da absorção dos recursos subsidiados dos fundos constitucionais que deveriam abater a dívida do consumidor cativo e que passam a integrar o lucro das grandes empresas privadas que investem no Brasil. Eu quero chamar a atenção dos senhores que nós perdemos mais uma oportunidade. Nós ouvimos o inteligente, o preparado, o qualificado senador que fez a relatoria, não vou falar o nome porque ele não está aqui presente, né, nos dizer o seguinte: olha, a CDE, que é o subsídio que está colocado dentro da conta de luz, em 7 anos, senador Jaime, vai baixar para 20% do atual. E nós estamos falando de 50 bilhões de reais.